Do que você gosta de fazer? Você é um ávido leitor? Um jogador de videogame? Um cinéfilo? Seja lá o que você for, talvez você esteja que nem eu fiquei por muito tempo. Eu gostava bastante de jogar joguinhos eletrônicos. Minha infância e adolescência eu passei muito tempo em frente a telas. E quando eu virei um adulto eu senti que tinha perdido alguma coisa. Mas isso não é de fato um problema. Você deve estar no máximo com uma questão envolvendo seus estímulos. E eu vou usar um exemplo envolvendo videogame, propriamente. Mas isso se aplica a várias outras coisas. Quando eu era adolescente, eu queria sair do Xbox 360 para o PlayStation 4. Mas eu não trabalhava. De certa forma eu consegui alguns bicos e juntei dinheiro. E os meus pais me ajudaram. E quando eu fiz 16 anos, eu finalmente consegui um videogame de nova geração para a época. Só que tem um porém. A minha vida inteira, até aquele instante, eu havia jogado somente videogames desbloqueados, né? Videogames que têm jogos piratas. E você sabe como é. Jogos de 5 a 10 reais que de vez em quando você podia pedir esse dinheiro pros seus pais, sem dificuldade, né? Ou simplesmente juntar também. Mas já no PS4 isso não era acessível, pelo menos naquela época. Depois de um tempo eu fui descobrir que existiam as promoções, né? É óbvio. Mas ainda assim eu não tinha a abundância de jogos que eu tive nos meus consoles anteriores. O que de certa forma me fez explorar bastante os poucos jogos que eu acabava comprando. E desde aquela época eu comecei a escutar um pouco de que o pessoal tava perdendo a vontade de jogar e que tudo parecia sem graça. E eu passei um pouco por isso quando eu comecei a trabalhar e realizei meu sonho de comprar um PC. Mas por que isso, né? Eu finalmente tinha conseguido algo que eu queria desde pequeno e não só isso, né? Agora eu tinha dinheiro para comprar os meus jogos. O que tá de errado? O que tá acontecendo? E não ironicamente, essa é a principal razão do porquê que videogame parecia muito entediante. Quando era mais novo eu não jogava propriamente o que eu queria, mas sim o que eu podia. E isso me fez aproveitar muito bem os meus jogos e fez com que eu concluísse muita coisa. A título de comparação, eu tenho quase 100 jogos no PlayStation 4. Eu acho que só tem 2 ou 3 que eu não concluí. E justamente eu não concluí porque eu tinha migrado para o computador. Pode não parecer, mas tudo isso é uma coisa arquitetada. O ser humano passou por uma evolução ao longo da história, porém o nosso cérebro continua igual ao cérebro de um primata. E um primata estava acostumado com condições de primata, que era uma condição de batalha, escassez e trabalho duro. Só que quando você passa disso para uma situação de conforto, o teu cérebro não consegue se adaptar de maneira correta e moderada à situação. Essa é uma explicação do porquê que, por exemplo, tem muita gente pobre por aí que por alguma razão consegue muito dinheiro, seja com uma indenização ou da maneira que for, de qualquer forma, isso não importa. Daí ele vai lá, gasta tudo de uma vez e continua pobre. Por que isso acontece? O cérebro da pessoa está adaptado a uma mente de escassez, e uma mente de escassez não consegue lidar muito bem com a abundância. E as empresas elas sabem disso. E todos os produtos que elas fazem é para ativar os seus neurônios de maneira a pensar que você está perdendo alguma coisa, se você não aproveitar a oportunidade. Então, quando chega uma Black Friday da vida ou o lançamento de um novo livro, as empresas elas usam de hype e propaganda para passar uma ideia de que você está perdendo algo muito importante se você não comprar na hora, sabe? Que se você não for assistir aquele filme especificamente no IMAX, onde o ingresso é mais caro, você não vai aproveitar todos os efeitos especiais do filme, já que só o IMAX tem um equipamento que passa essa imersão. Então o primeiro passo para você entender o problema em si é perceber que existe uma propaganda mais voltada para a sua felicidade e a sua dependência daquilo, e não do produto em si. O que importa é que eu participei, não muito se a experiência foi boa ou ruim, né? Até porque não dá para fazer um marketing pensando propriamente que um produto é imperdível, porque se for parar para pensar a longo prazo ele não é. Todo jogo, livro, seja lá o que for, acaba ficando em promoção de novo, né? O estoque nunca vai acabar. Até porque muita coisa que a gente gosta é virtual. E software não tem estoque, né? Propriamente falando, ainda que certas empresas mintam, fazendo parecer que existe. Então qual é o remédio para essa sensação, né? Como é que você resolve isso? Então, propriamente falando, qual que é o remédio para esse problema, né? O remédio para essa sensação é você lidar com essa sensação de que hoje você está perdendo alguma coisa. Quando eu era mais novo, eu não tinha essa sensação porque eu simplesmente não tinha condição de ter tudo que eu desejava. Mas se você pode ter as coisas que você tem, o primeiro passo é você olhar para o que você tem de fato, sabe? Se você gosta de livros, você deveria focar no que você já tem. E ainda não leu, né? Do que você focar em algo que você deveria comprar, supostamente.
já que aquilo que que estão vendendo para você é uma edição especial, né? Sendo que a maioria das coisas, abre aspas, especiais e limitadas, que as pessoas gostam, são relançadas para sempre, sabe? O Senhor dos Anéis nunca vai deixar de ser reimpresso. Você, minha amiguinha pervertida, não vai perder o seu dark romancezinho inédito de algum animal cometendo zoofilia se você não comprar ele agora. Leia os outros que estão aí pegando pó na sua prateleira. Ou não leia, né? Vai atrás de algo saudável para sua mente. E para vocês que jogam videogame, façam um acordo consigo mesmos, sabe? Vocês não precisam chegar no extremo que eu cheguei, em que praticamente eu terminei tudo que tenho, apesar de que seria uma boa. Mas façam o seguinte, falem pra si mesmos, eu não vou comprar nenhum jogo de videogame ou PC até que eu tenha zerado pelo menos 50% da minha biblioteca, ok? A parte mais importante do vídeo é você entender que você não tá perdendo nada se você não comprar ou participar de algo nesse exato instante. Eventos, shows, produtos são, pra sempre, bem dizer, refeitos e relançados, sabe? Você não tá, de fato, perdendo nada.